Apocalipse, capítulo 20. Nós estamos chegando ao final do livro de Apocalipse. E depois de... Ainda temos aí, vamos dizer, aí uns 2 meses, ou 1 mês mais ou menos, aí, de pregações, creio eu, no livro de Apocalipse. Mas ao final aí de 2 anos, né, que estamos expondo o livro de Apocalipse. Com certeza nós temos aprendido muita coisa e tem servido de consolo ao nosso coração. E nós agora estamos partindo para o final do livro e também o final da história da humanidade. O final desse mundo e de toda a corrupção, todo o pecado e da nossa restauração está presente aqui a partir desse momento, a partir do capítulo 20. Eu gostaria de ler esse capítulo até o verso 6. Nós vamos expor esse capítulo por partes. Então, a primeira exposição, se tivermos condições hoje, com certeza eu creio que sim, será desses 3 primeiros versos. Tá? E na próxima semana, não sei, ou nas semanas seguintes, nós daremos continuidade do verso 4 até o verso 6 e assim sucessivamente. Provavelmente nós vamos seguir mais ou menos a estrutura que nós temos aqui na nossa Bíblia, a divisão da Sociedade Bíblica do Brasil. Eu vou ler essa primeira parte, eu gostaria que os irmãos acompanhassem o texto da Escritura comigo, acompanhassem a minha leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo e fechou, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Vamos orar. Vamos ter um momento de oração, pedindo a direção do Senhor para a exposição da sua palavra. Senhor, queremos nesse momento, Pai, declarar a nossa completa incapacidade, não só de expor, mas de entender o texto da Escritura. Se a tua mão, a tua boa mão, o teu Espírito Santo não nos acompanhar, iluminando a nossa mente e trazendo o entendimento correto da tua palavra. Queremos te pedir que, através da exposição, Senhor Deus, o Senhor possa falar aos nossos corações e que possamos ser consolados, ó Pai, através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa primeira exposição vai ser uma exposição bastante descritiva e elucidativa. Em geral, em todas as pregações, e deve ser assim, nós devemos tirar uma aplicação para a vida da igreja. Devemos trazer não somente a lei, o juízo de Deus, mas acompanhando disso, a graça de Deus. O reconhecimento do pecado, juntamente com a confissão de pecados. É isso que deve gerar no crente, toda a pregação. Eu não sei se nós vamos conseguir fazer isso aqui, com esse texto, mesmo porque ele tem um caráter bastante elucidativo de coisas que nós já falamos anteriormente. Aqueles que vêm acompanhando conosco
a exposição do livro de Apocalipse, principalmente os últimos capítulos, eles terão um entendimento mais fácil daquilo que nós vamos falar aqui. E outra coisa, nós sempre dizemos isso. Nós não vamos conseguir desatar todos os nós que temos aqui no livro de Apocalipse. Existem algumas coisas que às vezes são difíceis de entender e nós precisamos ficar somente com o texto bíblico. Sabendo que é uma metáfora, sabendo que é uma analogia de coisas que nós vamos ver na prática, fisicamente. Nós vamos presenciar muitas delas. E pedir ao Senhor que esteja guardando essas coisas no nosso coração, aquilo que nós, muitas vezes, nós não conseguimos alcançar ou compreender por causa da enigmática que existe no livro de Apocalipse, por essas coisas ainda estarem acontecendo, ou ainda virem a acontecer. Nós vimos no decorrer do livro de Apocalipse que muitas vezes João fala numa perspectiva ou de coisas que estão acontecendo na terra e às vezes fala naquele mesmo momento que está acontecendo no céu. E a gente vai ver aqui essa realidade também. Esses primeiros versos, eles vão falar do milênio na terra. E o verso 4 vai falar do milênio no céu. Mas nós vamos ver isso quando formos adentrar o verso 4. Nós vimos que no capítulo 9, capítulo 19 de Apocalipse, do verso 11 em diante, nós temos o final da história, ou seja, o dia do juízo final, a descrição de Cristo descendo dos céus e confrontando, combatendo naquela batalha histórica que nós vamos ver aqui, nós podemos dizer assim, ali aquela batalha do Armagedon em que Satanás vai se levantar contra a igreja e o Senhor vai destruir completamente os exércitos de Satanás, juntamente com todos os homens que existem e que estão envolvidos nessa luta contra o Senhor. Nós vimos isso no capítulo 19, nós vemos isso no capítulo 17, no verso 14, quando ele diz assim: pelejarão eles contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, pois o Senhor é o Rei dos Reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham neles. Aqui no capítulo 19 nós temos o final dessa história. A ruína completa, ou melhor, o júbilo no céu, após a ruína completa e definitiva de Babilônia. Aí no capítulo 11, a batalha vem sendo a besta e o falso profeta. E no final do capítulo 19, no verso 11, no final do capítulo 19, a besta sendo aprisionada e juntamente com o falso profeta sendo lançados no lago de fogo, e os restantes, aqueles que estavam juntamente com a besta e com o falso profeta, se levantando, pelejando contra o Cordeiro, sendo destruídos, sendo mortos. E nós vemos isso aqui no verso 21 e também nos versos 17 e 18, falando do resultado dessa batalha. E aqui no capítulo 19 nós temos um vislumbre do último dia. E como nós falamos anteriormente, nós percebemos que o livro de Apocalipse ele sempre vai da primeira vinda de Cristo, às vezes da ascensão de Cristo, até a segunda vinda e volta. Ele vai e volta. Não contando todos os detalhes. Por quê? Porque o que nós estamos vendo aqui no capítulo 19? Ele está falando dessa guerra, dessa batalha, que Satanás, seduzindo e conclamando todos os reis da terra, se levantam para lutar contra o Cordeiro. Só que aqui ele está especificamente falando desse momento, dessa guerra travada, mas só se referindo à besta e ao falso profeta. E aos homens que acompanham a besta e ao falso profeta na batalha contra o Cordeiro. No capítulo 20, nós temos um retorno ao início dessa história, ou seja, a história da nossa presente dispensação. O quadro aqui do capítulo 20, que será retratado, vai da primeira ascensão,
ou da primeira vinda de Cristo, até a sua segunda vinda. E é interessante nós observarmos essa conexão que existe entre o capítulo 19 e o capítulo 20, que é uma conexão similar aos capítulos 11 e 12 de Apocalipse. Abram aí o capítulo 11 e 12 de Apocalipse. Nós vamos ver que há uma conexão interessante, a mesma conexão que nós vemos aqui no capítulo 19 e 20, nós vamos ver aqui no capítulo 11 e 12, porque no capítulo 11 ele fala da igreja, daquele período da igreja que a igreja vai passar, fala também de um momento em que a igreja será perseguida, será silenciada, e fala e aponta para o final de todas as coisas. No verso 17 ele diz assim: graças te damos, ó Deus, ó Senhor, que eras e que é, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, tua ira, o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas. Percebam que nós estamos vendo ali esse mesmo período, essa mesma linha histórica, da primeira vinda de Cristo nesse período até a sua segunda vinda, o seu juízo. E ali no finalzinho do capítulo 11 você vê essa chamada ao final, ao juízo de Deus. E aí no capítulo 12 ele retorna a história à presente dispensação. Ele volta agora no nascimento de Cristo e começa a contar essa mesma história agora numa outra perspectiva, mas também da primeira vinda de Cristo a esse período da sua segunda vinda de Cristo, ao período anterior a essa segunda vinda. Percebam que nós vamos ver aqui o dragão perseguindo a igreja, Satanás sendo expulso dos céus, e ele é expulso dos céus depois que o Senhor Jesus é coroado, quer dizer, ele sobe aos céus. Então percebam que nós temos aí um relato, da primeira vinda a momentos próximos à segunda vinda de Cristo. E aí nós vemos nesse capítulo, no capítulo 11, o fim chegando. Ele apontando para o fim. E no capítulo 12, retornamos ao início do Novo Testamento, escrevendo o nascimento de Cristo, a ascensão e a coroação de nosso Senhor Jesus Cristo. Com o capítulo 20 nós temos essa mesma temática. Capítulo 19 ele vai até o final, até o dia do juízo final, mas ele não esgota esse dia, ele não fala todas as coisas sobre o que vai acontecer nesse dia, mas fala de alguns aspectos em especial. E aí no capítulo 20, nós começamos de novo essa descrição desse período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Agora com uma ótica diferente. Focalizando agora Satanás, a sua prisão, soltura e juízo. E nós percebemos isso, Todas as vezes que nós estávamos expondo o Apocalipse e chegávamos ali nos capítulos que iam próximo ao final de todas as coisas, aí o livro voltava, o capítulo posterior voltava e começava a contar a história agora, do início, mas numa outra ótica, numa outra perspectiva. Parece que vai montando os quadros. O foco narrativo aqui ele é bastante específico. E é isso que nós estamos vendo aqui. Segundo William Hendricks, ele vai dizer que há um paralelo marcante entre os capítulos 11, e vamos abrir aí o capítulo 11, até o capítulo 14 de um lado e o capítulo 20 de outro. Ou seja, os fatos narrados ou descritos no capítulo 11 ao capítulo 14 são como paralelos o que nós temos aqui no capítulo 20. Nós vamos ver isso. E nós vamos perceber que ambos esses capítulos eles dividem a história nos mesmos períodos, mas com abordagens distintas. E eu gostaria de mostrar esse paralelismo que William Hendricks apresenta de uma forma assim muito objetiva. Por exemplo, abram aí Apocalipse capítulo 12,
verso de 5 a 12. Nós vamos ver o capítulo 12, nesses versos, falando do nascimento de Cristo, da sua morte, sua ascensão e sua coroação. Satanás, consequentemente, ele é lançado dos céus. Suas acusações perdem qualquer valor, qualquer característica de justiça. Paralelamente a isso, nós temos o Apocalipse capítulo 20, que vai mostrar o paralelo desse momento, do verso de 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então William Hendricks ele diz que esse momento aqui é o momento em que Satanás é lançado dos céus, é expulso dos céus. E agora ele se limita à terra. E nesse momento, ao se limitar à terra, quando diz lá, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, sabendo que pouco tempo lhe resta, ele é aprisionado. Ele é encarcerado, como diz aqui o verso 3, de 1 a 3. Lançou-o no abismo e fechou, pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Então, o capítulo 20, do verso de 1 a 3, vai ser o paralelo desse mesmo período que nós temos aqui, ou na realidade a continuação, né, desse mesmo período que nós temos aqui, do Senhor Jesus nascendo, sendo coroado, e naquele momento Satanás sendo expulso dos céus. Esse momento é relatado aqui em Apocalipse capítulo 20, verso de 1 a 3. Satanás é preso, é lançado no abismo, seu poder sobre as nações é cerceado, e em vez das nações conquistarem a igreja conquista as nações. Aí lá em Apocalipse, ou melhor, em Apocalipse capítulo 11, verso de 2 a 6. E 12, verso 14 e seguintes, nós vamos ter uma descrição aí da igreja. Um longo período de poder e testemunho da parte da igreja, que é sustentada longe da vista da serpente, ou seja, de Satanás. A influência do diabo é refreada. Paralelamente a isso, nós temos Apocalipse capítulo 20, verso 2, dizendo assim, ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Há um longo período de poder para a igreja, pois Satanás está sendo aprisionado. Ele permanece prisioneiro por 1000 anos. Ou seja, na nossa visão, na visão amilenista, a totalidade da época do Evangelho. O milênio, como algumas pessoas dizem, chamam. Nesse mesmo momento, no céu, as almas dos redimidos vivem e reinam com Cristo, que nós temos nos versos 4 a 6. Aí, mais uma vez, nós voltamos lá para Apocalipse capítulo 11, versos 7 e seguintes, que diz assim, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. No capítulo 13 de Apocalipse, verso 7, que fala da atuação do exercício, da operação, do erro, ou seja, da besta que emerge do mar e da besta que emerge da terra. O verso 7 diz assim, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Há um breve período aí de severa perseguição da igreja. E este é um tempo curto, que resta para Satanás. E nós vemos aí o mais terrível e a manifestação final do poder de perseguição do anticristo. Paralelamente a isso, nós temos em Apocalipse capítulo 20, verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para seduzir as nações. Há um breve período da mais severa perseguição. E que período é esse? Satanás comandando o exército de Gog e Magog contra a igreja. E essa aí é a batalha do Armagedon. Voltando ainda nesses paralelos lá em Apocalipse capítulo 11, verso 17, nós temos assim,
Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Verso 18. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como grandes, e para destruírem o que destroem a terra. No capítulo 14 de Apocalipse, no verso 14, olha o que diz: olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. O outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Paralelamente a isso, nós temos ali, em Apocalipse capítulo 20, verso 11, vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, em pé diante do trono. Então se abriram os livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito no livro. Cumpre-se aqui a promessa da segunda vinda de Cristo, do juízo final. E uma vez que essa ordem de eventos que nós estamos vendo, aqui em Apocalipse, dessa forma, nós percebemos que não é tão difícil de entender o capítulo 20. Nós precisamos nos lembrar que o Apocalipse é um livro de metáforas, de alegorias, de comparações. E a linguagem que é usada aqui é uma linguagem alegórica. E essa linguagem, e o objetivo de Apocalipse não é elucidar tudo, mas mostrar aquilo que é principal e que nós, como igreja, precisamos conhecer no final dos tempos. Nós temos aqui no capítulo 20 um relato compreendido entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Em especial, o momento em que o Senhor ascende aos céus, no momento da sua coroação, que Satanás é expulso, é lançado sobre a terra. E quando ele é lançado sobre a terra, desce do céu um anjo e o segura, e o amarra, e o prende. Nós percebemos que o livro de Apocalipse ele não tem um aspecto cronológico em si, né? Não tem necessariamente um aspecto histórico. Há sim, porque Pedro, ou melhor, João, está escrevendo para os crentes em Roma. Então há um aspecto sim, de história aí, há um aspecto em que essa mensagem ela cai num contexto histórico, e nesse contexto histórico, como também no nosso contexto, ela se torna extremamente relevante e viva para nós. Mas nós sabemos que o livro de Apocalipse ele está lançando os fatos e os acontecimentos aqui para um futuro próximo, ou seja, para o nosso tempo. Mas dentro dessa sequência, ou mesmo dentro dessas estruturas, nós vemos sim uma cronologia. Quando nós vimos lá os selos sendo abertos, não é o sétimo selo que é aberto e o sexto selo aberto depois, o terceiro. Não, há uma cronologia. O primeiro selo é aberto. Cronologicamente vem o segundo selo. Cronologicamente vem o terceiro selo. E dentro dessas estruturas, em que se revela um determinado momento da igreja, ou do mundo, nós vemos sim uma cronologia. Como nós vimos lá em Apocalipse capítulo 11, a igreja exercendo ali na metáfora das duas testemunhas o seu ministério, e aí depois desse tempo, Satanás se levanta contra a igreja aparentemente é silenciada. Isso há uma cronologia aí. Aqui também. E qualquer pessoa que leia Apocalipse capítulo 20 deveria perceber que os 1000 anos precedem a segunda vinda de Cristo. Essa vinda ela não é descrita até se chegar ao 11º verso, como nós estamos vendo aqui. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi os mortos, os grandes e os pequenos,
Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados. Esse julgamento ele vem depois desses 1000 anos que nós vimos aqui de Satanás. Satanás é preso e depois ele é julgado, ele é lançado no lago de fogo. Então nós não podemos dizer que esses 1000 anos são depois da vinda de Cristo. Não. Esses 1000 anos é antes da segunda vinda de Cristo. O livro de Apocalipse vai nos mostrar, queridos, a derrota de cada inimigo de Cristo e da sua igreja. E neste capítulo, nós temos o relato do último inimigo que atormentava a igreja, Satanás. E quando Satanás cai, a nossa vitória se torna completa e findada. Somos, na verdade, como a Escritura diz, mais que vencedores por aquele que nos amou. Pois não apenas triunfamos sobre cada inimigo, mas também, como a Escritura nos mostra, vivemos e reinamos com Cristo. E a partir disso, queridos, nós vamos iniciar, a partir dessa breve introdução, vamos iniciar a exposição desses versos. E eu peguei de empréstimo de 2 comentaristas. Um que separa essa parte dizendo que, caracterizando essa parte, a prisão de Satanás, do verso 1 a 6. E um outro comentarista, não sei se é William Hendricks ou Kistemaker, ele diz que esse seria o aspecto terreno do milênio. Ou seja, aqui nós temos a descrição do milênio aqui na Terra. Versos de 1 a 3, diz assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. João vê um anjo descendo do céu, e qual era o objetivo desse anjo? Reter Satanás, prendê-lo. Segundo o Kistemaker, como nós falamos anteriormente, esse evento é um evento sucessivo da guerra que houve no céu, quando Miguel e seus anjos lançam Satanás para a terra. Lá no capítulo 12, verso de 7 a 9, diz assim: Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Nessa cena que nós estamos vendo aqui, agora um anjo desce ao limite da influência de Satanás. Percebam que ao final daquele trecho ali do capítulo 12, ele fala assim: ai da terra e do mar, porque Satanás desceu com grande fúria, porque sabe que o seu tempo é chegado. E agora, esse anjo desce ao limite da influência de Satanás, condenando-o ao fundo do poço, ao abismo. Algumas traduções dizem, ao invés de abismo, grilhões, com a ideia de prisão, de cerceamento. Nós vamos ver que essa expressão abismo é o lugar onde os demônios são mantidos, às vezes, e às vezes são soltos desse lugar. Como nós vemos lá em Apocalipse capítulo 9, verso 1 e 2. E o 5º anjo tocou a trombeta, diz o texto, e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e ele abriu o poço. Lá em Lucas capítulo 8, verso de 30 a 31, ele diz assim: perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? Quando Jesus expulsa um demônio, ele diz Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios, rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Aí uma confusão, vamos dizer assim, uma tradução um pouco difícil, porque alguns traduzem esse abismo que nós estamos vendo aqui como correntes, como grilhões, ou seja, um lugar de prisão. E parece que é isso que, na realidade, estamos vendo aqui. Precisamos nos lembrar que essa, mais uma vez, é uma linguagem figurada. E aí,
O verso 2 vai demonstrar o que esse anjo fez. Ele aprisiona, porque ele tem na mão a chave do abismo e uma corrente. Ele diz assim: e segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. A missão desse anjo era uma e única. Era o quê? Era prender Satanás. Esse era o objetivo, a prisão de Satanás, conhecido como antiga serpente. E nós vemos aqui uma trajetória. Satanás desce do céu para a terra, e da terra ele é preso, ele é aprisionado, ele vai para o abismo. E é interessante porque ele se utiliza dessas expressões aqui no verso 2, caracterizando Satanás. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Não é à toa os atributos aqui que são direcionados para o diabo. Por quê? Porque remetem à sua qualidade de enganador. Daquele que instiga, e é isso que quer dizer os seus nomes, instiga ao pecado, que incita a apostasia, que sagaz e astuto. Por exemplo, serpente significava ali naqueles tempos bíblicos, e para muitos, emblema de astúcia e sagacidade. Diabo significa caluniador, aquele que acusa com falsidade, que instiga ao pecado. Satanás significa adversário, aquele que incita a apostasia, ao pecado, engana os homens pela sua astúcia. O propósito aqui do texto é chamar a nossa atenção para os motivos da sua prisão. Ou seja, sua prisão tem o objetivo de não mais permitir que ele faça aquilo que lhe é característico. Que nós estamos vendo aqui, que ele engane, que ele incite ao pecado. E é isso que nós vemos no verso 3. Para que não mais engane as nações. E a Escritura diz que ele foi preso por 1000 anos. E nós vamos perceber que, segundo os melhores comentaristas, e não tem como você interpretar de outra forma, essa prisão é simbólica. A prisão de Satanás é simbólica. Ou seja, se refere às restrições que Deus impôs ao maligno quando ele é lançado na terra, na forma de privá-lo do seu poder e de sua autoridade nesse mundo. Sua prisão aqui é uma maneira simbólica de dizer que seu poder e a sua atividade foram reduzidos drasticamente. E se nós seguirmos a linha de argumentação de William Hendricks, nós vamos perceber que ele faz uma comparação interessante. Para entendermos o significado desse símbolo, dessa prisão, devemos nos lançar para os dias de João. O cenário do apóstolo era um cenário bastante interessante. Era um cenário de trevas e desolação. Roma imperial era um santuário de ídolos degradantes, o que nós sabemos. Abominações, imundícias, corrupções faziam parte das festas pagãs daqueles povos naquela época. Haviam templos e relicários pelo mundo afora em que estavam repletos de homens adorando aquelas criaturas e aqueles deuses inventados pela imaginação do homem. Se nós observarmos o longo período anterior e pouco depois da ascensão de Cristo, todas as nações, com exceção dos judeus, estavam sob domínio de Satanás. Somente os judeus naquela época, somente os judeus, tinham recebido a palavra de Deus. Nós sabemos que, e pelo texto, não só de Apocalipse, mas de toda a Escritura, nós vemos que Deus sempre reinou nesse mundo e sempre vai reinar. Mas esses tempos que nós acabamos de falar antes da ascensão de Cristo, eles representavam o que a Escritura fala em Atos capítulo 14, verso 16. Abra a sua Bíblia. Que diz assim: o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Durante o período veterotestamentário, Satanás cegou o entendimento dos incrédulos. Mas essa situação, ela muda
Essa situação vai mudar a partir da vida e da ascensão de Jesus. A partir desse momento, no ministério terreno de Jesus, inaugura-se uma nova era. Posteriormente, a luz do Evangelho vai penetrar nos palácios da Europa, nas casas da Ásia. É o que nós vemos na história da igreja. E em todo o mundo greco-romano, o Evangelho vai avançar e vai tomar aqueles lugares. E é isso que nós vemos na expansão, na história da igreja, na história do mundo. O cristianismo avançando de uma forma tal, cumprindo a Escritura. Lá no Salmo capítulo 2, versos 7 e 8, que diz assim: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Ainda no Salmo 72, o salmo que nós lemos aqui, dos versos 8 a 11, fala-se da mesma realidade. Domine ele de mar a mar, e desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhe tributos os reis de Tarse, das ilhas, os reis de Sabá e de Seba, lhe ofereçam presentes, e todos os reis se prostrem perante ele. Todas as nações o sirvam. No Salmo 72, verso de 8 a 11, nós vemos sobre esse domínio, ou seja, as trevas espirituais não iriam continuar mais. Satanás não ia mais enganar as nações, ele foi amarrado e preso, e consequentemente o Evangelho iria avançar como avançou. Mesmo nos tempos de João, o Evangelho estava se expandindo. O mundo pagão estava sendo invadido pela palavra de Deus. E quem conhece a história sabe muito bem que no momento ali em que João está ali, vivendo ali na ilha de Patmos, o Evangelho já tinha adentrado em Roma. Os romanos começaram a ouvir, a falar do Evangelho da graça de Deus. E muitos romanos pagãos se convertiam ao Evangelho. Existe um livro que chama-se Quo Vadis? Para onde vais? Ele conta a história do cristianismo em Roma, de um casal e algumas outras pessoas que tinham abraçado o Evangelho no meio do paganismo, no meio de um povo pagão. Mas percebam que o texto está dizendo aqui, que a prisão de Satanás serviria para que ele não mais enganasse as nações. Jesus inicia o seu ministério, ele nasce e inicia o seu ministério. Os fariseus, em determinado momento, acusam Jesus de expulsar os demônios pelo poder de Satanás. E ele responde da seguinte forma, lá em Mateus capítulo 12, verso 29. Ou como pode alguém entrar na casa do valente, ou seja, Satanás, e roubar-lhes os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? É interessante essa palavra aqui, amarrar, no original grego. É a mesma usada em Apocalipse capítulo 20, verso 2, quando diz que prendeu por 1000 anos. Essa palavra significa atar com laço, prender com cadeias. A obra de amarrar Satanás, ela foi iniciada no ministério do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus inicialmente triunfou sobre ele nas tentações ali do deserto, em Mateus capítulo 4. Como resultado disso, Cristo começa a expulsar os demônios. O poder e a influência de Satanás sobre as massas iludidas começam a ser refreados. Quando ali em Lucas capítulo 10, versos 17 e 18, os 70 missionários regressam, eles disseram: Senhor, os próprios demônios se submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. E aí dei poder e autoridade para vocês pisarem sobre todo o poder do inimigo. Essa é uma passagem bastante significativa, por quê? Porque vai apontar para Apocalipse capítulo 20. Satanás sendo amarrado, sendo preso na sua influência.
Mas não só aqui, lá em João capítulo 12, verso 31 e 32, abra um texto de João, capítulo 12, verso 31 e 32, e é um texto que se refere não somente aos judeus, mas aos gentios, que estavam procurando o Senhor. E aí ele diz assim: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. É interessante, mais uma vez, nós olharmos essa semelhança vocabular usada pelo Espírito Santo na sua palavra. A raiz da palavra é expulsar, lá em João, é a mesma do vocábulo lançar, em Apocalipse capítulo 20, verso 3, lançou o abismo. Expulsar é a mesma palavra, tem o mesmo radical. Ou seja, em Apocalipse 20, verso 3, temos a palavra lançar, literalmente. Ali é literalmente lançar. Enquanto em João 12, 31, temos a palavra lançar para fora. Ou seja, balô seria lançar, balô seria lançar para fora. Que era uma preposição, tanto grega como latina, com a ideia de sair para fora. Então são palavras que têm o mesmo significado. Ou seja, a expulsão de Satanás no Evangelho de João está associada ao fato que não somente os judeus, mas todos seriam atraídos a Cristo. E tudo isso ocorre como resultado do sofrimento vicário de Cristo na cruz e o envio do Espírito Santo. Percebam que lá em Colossenses, abram aí Colossenses capítulo 2, verso 15. A palavra de Deus fala ali que de modo definitivo Satanás é despojado e seus exércitos são aniquilados por causa do triunfo da cruz. Ele diz assim: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Lá em Apocalipse capítulo 12, verso 5, nós vemos que a expulsão de Satanás foi o resultado da coroação de Cristo. Cristo é coroado nos céus, ou seja, ele é recebido na glória, e por causa disso, Satanás não tem mais como acusar os crentes. Satanás não pode mais permanecer na presença de Deus. Por quê? Porque ele foi julgado. E agora ele é lançado na terra. Podemos então, queridos, perceber que a prisão, a expulsão ou a queda de Satanás, ela está relacionada à primeira vinda de Cristo, ou seja, a todos os eventos associados a essa vinda. A sua encarnação até a sua coroação. E aí no verso 3 ele diz assim: lançou no abismo e fechou e pôs um selo. Nós vimos que a prisão de Satanás é um ato simbólico. Ou seja, ser lançado no abismo por mil anos significa que, durante a presente era evangélica, a influência de Satanás é cerceada. Ele é incapaz de impedir a expansão da igreja entre as nações por meio de um programa missionário ativo, e foi isso que aconteceu ali quando desceu o Espírito Santo. A igreja começa a se expandir, a igreja começa a tomar os confins da terra. E nesse período ele é impedido de incitar as nações a destruir a igreja como instituição missionária. É só compararmos os textos de Apocalipse capítulo 11, verso 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra eles e os vencerá. Com o capítulo 13, verso 7, que diz assim: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada povo, tribo, língua e nação. E quando nós comparamos isso com o finalzinho do capítulo 20, ou melhor, do verso 3 do capítulo 20, depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Nós vemos isso, nós vemos que essas realidades, elas estão conjugadas aqui em Apocalipse capítulo 20.
E por meio, querido, da pregação da palavra de Deus, aplicada pelo Espírito Santo, os eleitos nesse período de toda parte do mundo são levados das trevas para a luz. Não é mais Israel somente. Agora é o mundo inteiro. E é nesse sentido que a igreja conquista, Cristo conquista as nações. E as nações não conquistam a igreja. Em regiões onde foi permitido Satanás exercer poder durante os tempos antigos ali, vamos dizer, os tempos do Velho Testamento. Agora ele é forçado a ver os servos de Cristo, pouco a pouco, ganhando terreno. Pouco a pouco, ganhando território. E o Evangelho começa a se espalhar até os confins da terra. É o que nós vemos em vários textos da Escritura, como Atos, capítulo 1, verso 8. Olha o que Atos vai dizer. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Em Atos capítulo 13, verso 47, o relato de Lucas diz assim: porque o Senhor assim nos determinou, eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. No Salmo 65, versos 5 e 8, diz assim: com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. E por último, Salmo 98, verso 3. Lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação de nosso Deus. A igreja agora, ela se torna internacional. Se nós olharmos os mapas missionários, nós vamos ver que eles estão repletos de homens e mulheres no campo missionário, em lugares, às vezes, que você nunca ouviu. O particularismo ali da igreja no Velho Testamento, por mais que houvesse, sim, apontando para isso, apontando para o Evangelho em todas as nações, né, relances e vislumbres disso, como a mulher cirofenícia, como o centurião, ali no início da expansão da igreja, e outros, os próprios prosélitos ali em Pentecostes, mostrando que o Evangelho seria universal. Nós vemos que naquele período o Evangelho estava centralizado ali no povo de Israel. Mas agora, após a ascensão, após o ministério, a morte e o sacrifício de Cristo, e a sua ressurreição, o Evangelho, a igreja, se torna universal. Se nós olharmos a história da igreja, querido, nós vamos ver que a Bíblia foi traduzida para mais de 1000 línguas. Que a influência do Evangelho, ela penetrou no pensamento e na vida humana. Isso não pode ser subestimado, contrapondo-se com aquele tempo em que os povos pagãos dominavam e cada um andava conforme o seu próprio coração, como diz lá Atos, o texto de Atos que nós acabamos de ler. Porque foi assim da vontade de Deus. O pensamento cristão, ele tem afetado a política, a economia, a vida social. Lembrem-se da influência da reforma protestante, que invadiu o mundo ocidental de uma forma tal, Europa, Estados Unidos e outros países, até mesmo aqui no Brasil. E outras contribuições do cristianismo, que demonstram a grande diferença que há antes da ascensão de Cristo e do seu sacrifício, e depois disso. Sendo assim, queridos, os 1000 anos não podem ser interpretados literalmente, mas se referem ao período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Mesmo porque nós vimos que Apocalipse coloca esse período antes da segunda vinda de Cristo e antes da batalha do Armagedon. Eu poderia comparar aqui mais uma vez, por exemplo, capítulo 20, do 7 a 8, Satanás é derrotado.
é solto e derrotado. E se nós pegarmos ali, Apocalipse capítulo 16, verso de 12 a 16, nós vemos esse período, esse pequeno tempo em que Satanás seduz, e é o paralelo que nós temos aqui. Quando ele diz que derramou os sextões da sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da besta e do falso profeta 3 espíritos enganadores, ou seja, imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos demônios, operadores de sinais, se dirigem ao mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aqui nós vemos isso também. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Apocalipse capítulo 20, Satanás será solto e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. É o mesmo relato lá de Apocalipse capítulo 20, ou melhor, 16, verso de 12 a 16. Ou em Apocalipse capítulo 17, verso de 13 a 14, o mesmo relato. Tem estes um só pensamento, oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá. E a mesma imagem, é o mesmo momento que está sendo retratado em Apocalipse capítulo 19, verso de 11 e seguinte. Não há como entender um milênio literalmente. Não há como entender um milênio após essas coisas. Mas antes de todas essas coisas acontecerem. Eu me lembro de uma música muito bonita. Dava até vontade de chorar. E quem esteve hoje de manhã vai entender o que eu quero dizer. Mas ela era pobre e medíocre. Provavelmente muitos de vocês já devem ter cantado essa música porque eu cantei. E depois que eu parei para pensar, eu vi que é um desagrado com relação ao que Deus está fazendo nesses 1000 anos, nesse milênio, na vida da igreja. Ele diz assim: ó, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar a semente. Ele diz assim: porque o que nós temos visto até agora não passa de gotas. Quando eu percebi que essa música fala, eu tive ódio dela. Porque dizer que o que Deus tem feito na vida da sua igreja, na história da humanidade, a partir da sua morte e da sua ressurreição, não passa de gotas, eu não sei nem o que dizer a respeito de alguém que tem essa visão. É cego. Está cego. Completamente cego. Mas quando João utiliza essa expressão, a prisão de Satanás, ele sabe, ele está cônscio da ira de Satanás. Como nós vimos lá em Apocalipse capítulo 12, verso 17. Por isso festejai, ó céus, e vós o que neles habitai, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ao falar dessa forma aqui no livro de Apocalipse, João está dizendo que não é que o diabo esteja inativo, Satanás está ativo. Satanás é como um leão que ruge buscando pecadores em erro. Como diz lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Satanás está ativo. Mas ele está preso, ele está limitado. Satanás só pode ir até onde Deus permite. Poderíamos dizer que Satanás é como um cão feroz, preso a uma longa corrente. E aquilo que está no seu raio de ação, ele pode causar muito dano. Mas fora disso,
fora daquele círculo de ação, ele não pode machucar ninguém. Paulo também descreve esse momento lá em 2 Tessalonicenses. Abram aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Verso 6. Ele diz assim, eu vou ler praticamente o capítulo todo. Olha o que ele diz, é interessante. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós os exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna. Olha o que ele diz mais adiante. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera, está operante, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. É necessário que ele seja solto por pouco tempo. E quando a Escritura fala pouco tempo, ele está comparando esses 1000 anos com o período de domínio de Satanás e de perseguição à igreja. Olha o que ele diz, continua. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. Percebam que toda a linguagem do apóstolo Paulo está se remetendo ali para o Apocalipse como uma luva, se encaixando certo, sem deixar nenhuma brecha. E o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, quando o Senhor Jesus voltar, não vai haver um milênio, não vai haver um tempo de paz, será o juízo. Esse tempo de paz que vai haverá é o tempo em que a igreja vai viver com o Senhor eternamente. Satanás não já estará mais presente nesse mundo. Ele será lançado no lago de fogo. Não existirá nenhuma pessoa que não seja do Senhor, porque todas essas que não são do Senhor estarão ali, sofrendo juntamente com a besta, com o falso profeta e com Satanás eternamente, no lago que arde de fogo e enxofre. Ora, olha o que ele diz. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para derem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Ou seja, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Por que é necessário? Para que os homens sejam julgados, para que os homens deem crédito à justiça. A injustiça. Como diz aqui, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. E é por isso que ele diz que a prisão de Satanás nesse milênio tem um objetivo. Ou seja, que objetivo é? Para que ele não engane mais as nações. Mas ele vai ser solto por pouco tempo. E olha esse pouco tempo que ele vai fazer. Apocalipse 16, 14. Olha o que diz ali, a segunda parte. E se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia. Verso 8 do capítulo 20. E sairá a seduzir as nações,
que há nos 4 cantos da terra, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Desde a ascensão de Jesus, é impossível Satanás deter o avanço do Evangelho. Jesus disse certa vez, lá em Mateus capítulo 28, verso 18 e seguinte: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Cristo está atraindo para si, de todas as nações, pessoas dentro delas, os eleitos de Deus, que serão salvos e que são atraídos para o seu reino. E aí no finalzinho do verso 3, a palavra de Deus diz assim: é necessário que seja solto por pouco tempo. E nós sabemos por quê. Nós acabamos de ver lá uma dessas explicações em 2 Tessalonicenses. Para serem julgados porque estão dando crédito à mentira. A palavra de Deus diz que pouco tempo ele vai ser solto. Ou seja, o seu poder de influência vai ser maior. Ele vai agora dominar as nações, como diz lá nos capítulos que nós lemos, o capítulo 13, verso 7, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. Deu-se ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. E quando ele fala que é necessário, ele fala da necessidade divina, os propósitos santos de Deus para exercer os seus juízos. E é interessante porque João está falando aos crentes ali naquele local, que estavam passando por determinada aflição. Ele está falando para nós hoje, está falando aos santos na terra, que virá um breve tempo durante o qual Satanás será solto. E Jesus promete que por causa dos eleitos, esses dias serão abreviados. E nesses dias, como agora, ele está garantindo a nossa segurança. Porque Satanás é incapaz de nos destruir espiritualmente. Ele não tem esse poder. Ele pode gritar, ele pode tentar nos amedrontar. E muitos crentes podem ficar amedrontados por causa da sua pouca fé. Mas mesmo esses, mais fracos na fé, Satanás não pode de forma alguma destruí-los. Essa soltura de Satanás que nós estamos vendo aqui, ela deve ser entendida naquelas passagens em que ele, por meio da besta e do falso profeta, enganam e dominam as nações, como nós vimos anteriormente. E esse período, queridos, vai representar o milênio aqui na Terra. O texto de 2 Tessalonicenses, que nós acabamos de ler. Abram 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso de 9 a 10. Diz assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Por isso que vem a operação do erro.
Ou seja, é necessário que ele seja solto para enganar as nações. E por esse motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Queridos, quando João escreve isso, para aquelas pessoas ali, aqueles crentes, e se nós formos ver as 7 igrejas ali, vocês percebem que algumas igrejas eram perseguidas ferozmente, enquanto outras não. Outra perseguição era interna, como Paulo fala ali no relato de Atos, em que, capítulo 20, que chegaria um tempo que a igreja iria passar perigo. Ele olha, estou indo embora, eu sei que depois da minha partida penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentro da igreja mesmo surgirão aqueles que falam heresias e se voltam contra o evangelho. Cuidado! Nós percebemos, queridos, que essas coisas acontecem para que o juízo de Deus se manifeste. É necessário porque é o Senhor quem está determinando isso. É o Senhor quem está julgando esse mundo. É por isso que nós vemos as coisas como estamos vendo. É Deus exercendo o seu controle e fazendo que nós, a igreja, brilhemos nesse mundo de pecado. Que nós sejamos diferenciados pela nossa vida, pelas nossas ações, como diz ali em Malaquias, naquele dia, ele se referindo ao dia do juízo, vai se perceber claramente a diferença do justo e do ímpio, do santo e do pecador. O Senhor quer que a gente apresente já essa diferença nesse momento, para que paralelamente ao juízo de Deus, paralelamente à ira de Deus, que se manifesta na operação do erro e no engano, ou seja, Satanás cegando os homens, que paralelamente a isso, ao juízo de Deus, se manifesta a graça dele. Na igreja, na sua noiva. É o que nós vemos ali em Romanos capítulo 9, quando Paulo diz, que diremos, pois, à vista dessas coisas? E ele começa a argumentar com o seu, vamos dizer assim, opositor. E ele diz assim, e se Deus, querendo mostrar o seu poder e dar o entendimento da sua ira, suportou com grande paciência os vasos preparados para a ira, para ao mesmo tempo, paralelamente a isso, mostrar a sua graça e a sua misericórdia, os vasos separados para a salvação. Ao mesmo tempo que o juízo de Deus se manifesta sobre esse mundo, para destruir, para permitir que os homens sejam enganados por causa dos seus próprios pecados, a sua graça vem acompanhando esse juízo em nós, na sua igreja. Vamos orar.